Olá, estamos dando início a mais uma conversa do Movimento Solidário Empresarial, pelo canal do YouTube, do Facebook, através do Instagram e do podcast. Hoje, a nossa convidada especial é a Angélica Nogues. E para bater um papo com a Angélica, que é palestrante, mentora, consultora estratégica, especialista em comportamento, liderança, produtividade e métodos ágeis, está aqui a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bom, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Então, sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem, com foco em estratégia e gestão da imagem profissional, né, para construir uma imagem dentro da sua carreira. Também presidente da BPW Porto Alegre e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do movimento, o Movimento Solidário Empresarial, surgiu nesse momento que estamos vivendo, onde nossas vidas e nossas empresas foram colocadas em xeque por causa de uma crise viral que nós não esperávamos. E pensamos nós, Ana Paula, Rogério, que entrou no grupo integrando para melhorar e agregar mais o nosso time, para a gente pensar e ver possibilidades de auxiliar as nossas empresas e empresas de todos. Então, a gente traz convidados de várias áreas e todos eles trazem dicas, ideias para todos melhorarem os seus negócios. Esse é um movimento solidário de cocriação mútua. Passo agora para a Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, workshops, treinamentos. Sou consultora e palestrante. Entrego esse quadro que o Movimento Solidário Empresarial, a qual a cada episódio, a cada conversa, nós conversamos com profissionais de várias áreas que trazem para agregar esse movimento conhecimentos diversos, cada um da sua forma, da sua maneira, com a sua ferramenta, e é importante que nós assistimos todos os vídeos para que a gente possa aprender cada vez mais. Mas se caso não houver a possibilidade de assistir todos, direcione qual a tua área de atuação, encontre o profissional que mais vai poder te auxiliar de acordo com a profissão que ele exerce, com as atividades que ele executa, e seja muito bem-vindo a esse canal que é de todos para todos. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou professor universitário de graduação, pós-graduação, sou palestrante na área de inovação, na área de empresas familiares, na área de empreendedorismo. Tenho 7 livros editados que tratam da área de pessoas e da área de negócios. Sou consultor, fundei a Tempos Consultoria há cerca de 25 anos atrás. Sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E tenho a felicidade de conversar nesse momento com a Angélica Nogues. Angélica, seja muito bem-vinda para essa nossa conversa. Nós estamos vivendo um momento que é transformador na história da humanidade e que está fazendo com que todos nós repensemos a nossa vida, os nossos negócios. Mesmo empresas muito sólidas estão tendo que repensar. Como é que tu estás percebendo todo este momento? Quais são os impactos que tu tens sentido, seja nos teus negócios, seja nos negócios das empresas que tu tens atendido? Muito obrigado por estar aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite, né? E estamos aqui para poder dividir e compartilhar, que esse eu acho que é o momento que a gente mais entende o sentido da palavra compartilhar. Então, nos meus negócios, realmente teve logo no início um impacto gigantesco, que foi a questão que eu estava focada em palestras e treinamentos. E aí, do dia para a noite, eu tive uma agenda bem extensa de março totalmente cancelada, de abril parcialmente cancelada, logo na sequência totalmente cancelada. Não foram reagendamentos, foram cancelamentos. Aí tu para aquela semana, se congela e pensa, meu Deus, o que fazer? Então, o que eu acho que diferenciou alguns profissionais nesse momento foi mudar rápido. Então, a mudança rápida, a testagem rápida é o que faz com que a gente possa ter sucesso
ou não nos nossos negócios. E o meu acabou acontecendo de uma forma assim, eu já atendia muitos clientes online, mas eu estava saindo desse foco para focar no treinamento. Então, para mim, o baque foi muito maior. Claro que eu consegui me reinventar pela questão de que conhecia as ferramentas. E aí, assim, num aniversário online de 82 anos, eu descobri um nicho de mercado muito bacana, que foi ensinar pessoas que não estavam entendendo sobre todas essas coisas novas. E aí, dali, eu já saí com quase 16 clientes para começar a aprender a como interagir, não só profissionalmente, mas pessoalmente, com família, todo este novo, que talvez seja um novo contínuo daqui para frente, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi pensar, não, eu não posso ficar engessada naquele modelo que eu criei para mim, que eu já havia feito o meu modelo de negócio. Então, inseri essa cultura, percebi outras coisas que estavam acontecendo e modifiquei, não o meu negócio, mas eu modifiquei o modelo de negócio. Por quê? Porque eu pensei rápido, eu agi rápido, porque tá todo mundo aí se solidarizando com todo mundo, mas as contas não param de chegar. E essa questão a gente tem que pensar, porque enquanto a gente tá chorando, tem gente vendendo lenço, né? Essa frase que a minha avó dizia nunca fez tanto sentido. E aí, o que eu penso, assim, e é uma dica que eu dou, olhe tudo que você faz, veja o seu negócio e vê como transformar este modelo para algo que ou te dê dinheiro, que seria o melhor nesse momento, mas pelo menos uma satisfação, uma tranquilidade. Então, nada melhor do que o bom e velho papel e caneta. Ah, a gente está na era da inovação, vamos aí para os nossos tablets, para a digitação, tá tudo certo. Mas assim, ó, o bom e velho papel e caneta, ele nos dá uma segurança de olhar e ver o que eu sei, o que eu posso fazer e como eu posso agregar. Então, é mais ou menos em cima disso que eu me reinventei e estou trabalhando as outras clientes que também vieram após isso e algumas indicações. Então, esses últimos 2 meses foram realmente de reinvenção e, surpreendentemente, de um público muito interessante e que tá adquirindo, né? Tá comprando, claro, não com a gente. Eu estou vendo alguns especialistas dizendo não baixem o seu preço, mas assim, a gente tem que ser empático, a gente tem que entender que existem custos nossos que foram reduzidos e o nosso cliente, muitos deles estão sem renda. Então a gente tem que entender que não é um momento de soberba, é um momento de compartilhar. Porém, a gente também tem que pagar contas. Então, a gente tem que entregar algo, também a gente tem que ver o que é o nosso ticket mínimo e trabalhar, ajudar a compartilhar, dividir. Acho que essa palavra agora está muito maior compartilhar do que a palavra gratidão, que vinha muito em moda, né? Mas, assim, compartilhar é a palavra do momento. Angélica, tu trouxeste um assunto que é bem interessante, a questão de precificação, que é uma grande incógnita. Talvez grande parte das pessoas que trabalham na área de serviço, seja o que for, estão enfrentando dificuldades, primeiro, de captar novos clientes, de manter os clientes existentes, porque nem todos conseguem entrar na plataforma online. E o outro ponto mas como cobrar e o que cobrar? Aí a gente tem algumas reflexões que são interessantes, né? A gente pega, por exemplo, os parques da Disney, estão espalhados pelo mundo, até pouco tempo atrás, até poucos dias atrás, todos estavam fechados, agora reabriu de Xangai. Eles têm 200 mil funcionários e 40 mil estão em licença não remunerada, com um sinal amarelo de que provavelmente eles serão demitidos. A gente vê as companhias aéreas fazendo promoção, a gente vê inúmeras empresas dizendo o seguinte: a gente pode fazer um voucher, tu paga 50% do preço daquilo que tu pagarias para tu usar mais na frente. Então, seria essa uma forma de se sobreviver nesse momento, suportando pelo menos um pouco os custos e deixar para, de fato, ter condições de oferir lucro ali na frente?
Então, assim, existem duas correntes, tá? Que é a corrente, assim, ó, se eu baixar agora, eu nunca mais vou conseguir retomar. E existe outra corrente que é a que eu trabalho, que é a corrente da empatia, entendeu? Eu preciso sobreviver e quero que os meus clientes sobrevivam. E eu entendo que se eu tiver qualidade, se eu não pensar que eu estou entregando coisa demais por um valor hoje baixo, essas pessoas vão estar comigo depois. Se eu ficar pensando que ela vai querer me taxar como precinho baixo para o resto da vida, talvez eu esteja perdendo pessoas que vão estar comigo mais adiante. E eu penso o seguinte: estamos todos no mesmo barco, mas a gente tem que entender quem é que está remando, né? Então, quando a gente entender que quem remou junto com a gente merece isso, claro, não vai ser, não é receita de bolo, mas é nisso que eu estou acreditando. Eu estou acreditando que hoje eu estou ajudando por um ticket que eu consigo sobreviver. Eu estou tendo uma demanda bem interessante, assim, hoje eu estou trabalhando muito mais do que antes, e claro, não estou ganhando o que ganhava, mas assim, eu estou trabalhando, eu estou em contato com pessoas, eu estou sendo indicada. Então, eu entendi que eu fui por um caminho correto, tá? Eu estou vendo muitas pessoas que não estão dizendo, não mexam nos preços, isso, sabe? Mas eu não estou nessa corrente, eu acho que esse momento é o momento de se ajudar e de sobreviver. Então, sobrevivência e ajuda é a palavra de ordem. Tu és especialista em métodos ágeis, e os métodos ágeis, eles vieram para transformar as empresas justamente numa lógica de startup, de fazer as coisas acontecerem mais rapidamente. A gente está acostumado com metodologias anteriores de planejamento, que por vezes se olhava um horizonte aí de 4, 5, 6 anos, 10 anos, mas em compensação levavam bastante tempo também para serem desenvolvidas. Esse é um momento onde todos nós estamos vivendo um grande laboratório de startup, onde estamos fazendo muita coisa na tentativa e erro e estamos aprendendo com isso rapidamente. Então, eu acho que esse é o momento realmente da gente entender se toda aquela teoria funciona. E eu vou dizer que sim. Eu tenho visto alguns posts, algumas questões das pessoas dizendo: tá surgindo especialista, sacode uma árvore e cai 500 especialistas, da onde está saindo essa gente toda? Mas se a gente puder usar aquela palavra, que é a empatia, poder olhar para o outro lado e perceber, realmente está caindo mais especialista das árvores do que tempo de formação. Mas se a gente entender que a gente está num momento onde as coisas têm que ser ágeis e que as especializações elas mutam muito rápido, talvez no meu caso, que tenho aí 2 faculdades, mestrado, MBA, 4 especializações, talvez tudo isso esteja sendo colocado numa única sacola desses 2 meses de laboratório que eu tive, e eu consegui reinventar em 60 dias coisas que os meus 25 anos de especialização não me deram. Então, eu acho que é o momento da gente também olhar para aquele especialista que caiu da árvore, daqui a pouco não olhar com preconceito para ele e verificar o que é que ele sabe, porque daqui a pouco ele sabe muito mais do que... E não desfazendo de graduações, porque eu investi muito dinheiro em graduações, mas eu penso o seguinte: por que não dar essa chance desse que caiu agora, como a gente dá chance para as crianças que nos ensinam a mexer num tablet muito rápido, a usar aplicativos absurdos? Tem uma sobrinha de 7 anos que me dá um baile, né? Então, assim, quem sabe a gente tira o preconceito e começa a olhar que, é claro, tem muito, posso falar a palavra, muito lixo sendo descartados nas redes sociais, mas tem muita gente boa, sabe? Então, eu acho que esse é o momento da gente olhar e ver o que essa pessoa tem para dizer. Então, assim, acho que para quem tiver tempo, tá? Selecionar essas questões de live, selecionar essas questões de material que está sendo, assim, vastamente jogado em cima da gente, a gente está meio sufocado, mas a gente entender os assuntos e olhar, e principalmente olhar para aqueles que a gente não conhece o nome, porque quem sabe é dali que vem de fato o insight. Gente como a gente que levou a rasteira tão feia quanto a gente, que pode nos dar essa visão diferenciada. E eu não sei se posso comentar, eu sou coordenadora de um grupo de mulheres da Associação Comercial de Porto Alegre, e lá a gente está trabalhando agora uma nova metodologia, que é o desafio da empreendedora, ela contar o que está acontecendo, e as outras 25 cabeças dar suas ideias, das mais absurdas que sejam, porque dali pode surgir alguma coisa que os grandes experts nunca tiveram a ideia, porque não passaram por aquilo, né? Então,
vamos olhar de forma crítica, mas observar que a gente pode, sim, encontrar saídas nos mais diversos lugares, em lugares inimagináveis. Alessandra Fraga. Eu ia até puxar esse gancho mesmo, tu falou da associação comercial, e eu ia puxar exatamente esse teu lado. Como tu é uma líder, né, dentro do movimento de empreendedorismo feminino, né, eu ia te puxar a questão de repente, esse teu replanejamento rápido, né, que nós já conversamos isso em outros vídeos também, como faz a diferença de as pessoas que são protagonistas, elas conseguem reagir rapidamente a uma crise, né? Reinventando, trazendo novidades. É exatamente isso que tu fez. Tu viu um outro nicho, uma possibilidade dentro da crise, né? De certa forma, a gente pensou aqui também com o movimento, né? É um movimento solidário, mas também a gente observou um movimento dentro da crise. A gente conseguiu ver isso. Então, também nos comentários, como o Rogério é líder, nós somos líderes, a gente faz parte, Ana Paula, a gente faz parte de lideranças, talvez isso seja mais fácil para nós, essa reorganização rápida da estrutura, né? E eu vejo, assim, Angélica, eu vou te perguntar, de repente, essa questão do network, dessa tua credibilidade, né? Dessa inovação rápida, não ajudou para isso acontecer tão rápido, porque daqui a pouco pessoas que estão nos assistindo aqui não estão na liderança, não têm essa facilidade, ou talvez outro gancho que eu vou puxar aqui que eu achei bem interessante é a questão dos especialistas. Muitas vezes as pessoas têm os currículos, têm a experiência, mas têm medo de se expor e se colocar no mercado, e talvez por esse medo de ser julgado, né? E a gente está falando tanto que o momento é um momento de estar fora da caixa, é um momento, a crise faz as pessoas inovarem mais, pensar diferente, desenvolver novas habilidades, usar o que a gente tem no momento, né? Então, aí eu te peço para trazer algumas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo nessa questão de se reinventar rapidamente e também de como elas deveriam usar bem as habilidades. Como tu falaste, tu tem várias formações, várias graduações, mas tu também tem experiência e tu juntou tudo. Isso talvez também já vinha fazendo isso em transições de carreira, né? Tem os seus diplomas, as suas habilidades, as suas experiências e fazem transição. Para esse momento, dicas para sair dessa rapidamente e como tu acha que as pessoas poderiam fazer essa transição? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu posso dizer realmente que facilita a questão de tu estar num cargo de liderança, de tu conhecer pessoas, isso sem dúvida, só que a gente tem que entender que isso é uma construção. Então, todo dia é o momento de começar. Então, se não começou ontem, se não começou há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, começa hoje. Sempre é dia de começar. Então, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, né? Então, isso é uma questão. E aí, como dica prática, tá? Dica prática é, pega o seu bom e velho caderno de papel, caderno e caneta, e vocês... pensem no que vocês sabem fazer. Existe, né, saia da sua zona de conforto. Esse é o melhor momento para dizer isso, né? Porque ninguém está. Só que eu penso o seguinte: por que só sair da sua zona de conforto? Por que não conhecer a sua zona de conforto, utilizar o que tem dela para não passar alguns percalços que outras pessoas que pularam e foram lá à frente. Então, assim, a gente tem tantos cases, a gente tem tanta coisa que daqui a pouco dá para ficar ali, não confortável na zona de conforto, mas na sua zona de segurança ali, entender o que tu faz, entender o que tu conhece e daquilo transformar um negócio e daquilo transformar credibilidade. Então, assim, a gente consegue ser consistente
quando a gente conhece a nossa zona de conforto, porque ela sim nos dá a coragem para botar o primeiro pezinho, o segundo pezinho e assim criar um novo momento. Então, de forma prática, né? Te revisita, entende o que de fato tu faz, seja consistente naquilo que tu faz. Não tenta inventar uma coisa antes de entender o que tu sabe, porque tem tanta coisa que a gente nem sabe sobre a gente e que podem gerar negócios. Coisas que as pessoas dizem da gente. Então, assim, perguntem para os seus melhores amigos, faz uma chamada agora de Zoom, de Skype, de alguma coisa e pergunta o que tu gosta em mim? Entendeu? Isso já é uma grande coisa, porque assim, ó, o que a pessoa gosta em mim, aquilo pode ser um negócio. A forma que tu te comunica, a forma que tu consegue... eu, por exemplo, eu vou dizer para vocês, nesse momento que eu estava falando com várias pessoas, e algumas de uma idade bem avançada, que hoje o meu público está entre 73 e 87 anos, me disseram, a tua forma de explicar, eu nunca vi alguém explicar como tu explicas. Pronto, então se eu sei explicar melhor do que muita gente, se gente com quase 90 anos nunca viu alguém explicar como eu, o que eu posso fazer? Eu posso ir rapidamente, numa noite eu criei um portfólio de várias coisas que eu sei fazer, que não sou especialista, mas que eu sei como criar uma conta no Instagram, como criar uma conta no Facebook, eu não sou especialista, mas eu sei explicar. E aí talvez seja isso que eu não sabia. E isso virou um negócio que depois já gerou... Mas o que exatamente tu faz? Aí eu já contei, pô, mas a minha filha, ela tá precisando disso. E assim virou uma rede que transformou os meus primeiros 15 dias de total desespero em algo que eu não tô conseguindo encaixar os horários. Então, assim, ó, pensem que uma simples habilidade de vocês pode ser um grande negócio. Então, assim, se revisitem. Eu acho que essa é a dica de ouro. E a segunda dica de ouro é: jamais comece o seu dia de pijama. Pijama tem que ser tirado. Banho, ó, tirou o pijama, tomou o banho, contou para o cérebro que tu tá vivo. Então, essas duas dicas. Entenda quais são suas habilidades. Perguntem quais são suas habilidades. E não façam o dia de pijama. Se vistam como, inclusive, para momentos normais. Os desempregados, quando o nosso novo normal, né, vai começar pessoas procurando emprego e as pessoas acordam e passam o dia inteiro de pijama lendo jornal. Vai ler um jornal, vai entrar num site, vai te cadastrar arrumado como se fosse para uma entrevista. Então, assim, ó, manda para o teu cérebro essa informação, tô vivo, eu tenho que produzir. Então, assim, teria 1 milhão de dicas, mas para mim essas são as duas dicas. Descobre o que as pessoas pensam de ti, qual é o impacto que tu traz para elas, porque isso pode se transformar num negócio, né? E jamais comece o seu dia de pijama. Ana Paula Rodrigues Bon, Instituto Florescer. Obrigada, Rogério. Angélica, eu super compactuo da tua fala. Eu sempre trabalho essa questão do autoconhecimento. Eu falo, o primeiro caminho, o primeiro passo é o autoconhecimento. Quando as pessoas vêm conversar comigo, os meus mentorados que vêm conversar comigo, olha, preciso desenvolver o negócio, eu sempre começo pelo autoconhecimento. E eu utilizo uma ferramenta, a Ikigai. Eu sempre converso com as pessoas. Desenvolve, encontre dentro de todas essas opções que o Ikigai proporciona, encontre o teu nicho dentro daquilo que tu gosta de fazer, dentro daquilo que tu faz bem, dentro daquilo que vem de ti. Eu sempre faço uma pergunta em palestras, com os mentorados, com os coaches, sempre faço a mesma pergunta. Tu já ouviu falar em alguém que fez sucesso fazendo aquilo que não gosta? Você tem que gostar para conseguir alcançar o seu sucesso. Qual é o seu resultado que você quer alcançar? Qual é o seu sucesso que você quer alcançar? Então, eu compactuo daquilo que tu está me trazendo e eu sempre falo isso, encontra em si. Porque quando a pessoa gosta daquilo que faz, as pessoas conseguem perceber isso. Ela faz melhor, ela faz com mais carinho, ela faz com dedicatória. E é isso que faz algumas pessoas escolher o nosso produto entre escolher o outro que faz no automático simplesmente porque aquilo dá dinheiro, sabe? Isso é muito importante. Eu quis compartilhar essa fala contigo. E uma outra questão que tu trouxe aí foi a questão do saber fazer.
como eu lido com a questão de gerenciamento de carreiras, e quando as pessoas vêm me procurar, eu pergunto para elas sempre isso: o que você sabe fazer? E não necessariamente somente aquilo que tu tem certificado. As pessoas têm que encontrar as habilidades que a vivência deu a elas, que a vida entregou a elas, que as superações que ela vivenciou trouxe para ela. E a gente entra num contexto assim, é muito importante que as pessoas busquem formações através de instituições de ensino. É necessário e é fundamental. Ali a gente vai descobrir quem são os curadores que a gente pode seguir, porque eles já fizeram um estudo e a gente tem base para que a gente possa desenvolver o nosso conhecimento. No entanto, não saber fazer não é uma desculpa para não fazer. Como tu bem disseste, existem muitas pessoas no YouTube, eu sempre trago muito isso, no YouTube e em várias plataformas que ensinam. Se a pessoa não sabe fazer, hoje em dia já não é mais desculpa para não fazer. Busque aprender utilizando a forma que você sabe aprender, se é através de livros, se é através de ouvir podcast, se é através de assistir vídeos, se é através de conversas, de lives, de comunicação, do network. Aprenda, o conhecimento está à disposição. E aí, dentro dessa questão de fazer uma formação por meio de uma instituição de ensino e também aprender por todas essas metodologias e ferramentas que a gente traz, como que tu enxerga isso? Como que tu vê essa questão de aprender pelo ensino, por uma instituição de ensino, e aprender pela internet, como fazer essa junção desses dois conhecimentos para encontrar caminhos, ou sendo dentro da empregabilidade, ou sendo como empreendedoras, porque tem que ter o meio termo, nem é só para um lado e nem é só pelo outro, porque a gente conhece ainda muitas pessoas que têm várias formações e que não necessariamente sabem fazer, né? Sim. A gente tem as duas questões, né? As pessoas com muitas formações que não sabem fazer, as pessoas com quase nenhuma que faz, mas não tem essa credibilidade, talvez nenhum embasamento, e nos ensine da forma mais demorada aquilo que poderia ser mais prático se tivesse uma instituição por trás. Mas o que eu digo é a minha prática, tá? Então, se a minha dica é a minha prática. Eu sou muito curiosa. Então, existem coisas que me interessam e aí eu vou dar uma fuçada. Aí eu vejo e aí eu já sei fazer aquele basicão. Quando eu entendi o basicão, aí eu vou procurar uma instituição. Por quê? Porque aí sim eu quero credibilidade, eu quero poder ter uma certificação. Os nomes das nossas instituições ainda elas são pesos nas nossas credenciais, né? Então, isso é e vai continuar sendo. Só que eu acho que assim, ó, para a gente, até na nossa casa, né? Para a gente poder reclamar de um serviço mal feito, a gente tem que entender pelo menos o que é esse serviço. Então, tudo na vida eu sempre dou uma olhada antes, vejo o que estão comentando. Então, assim, isso agora com o advento aí que a gente tem das facilidades do Reclame Aqui, do comentário, das estrelinhas, é até mais simples. Mas desde muito tempo antes, eu sempre fui de ler alguma coisa, até num próprio jornal, e ver algumas coisas, referências sobre aquilo, e aí sim procurar alguma instituição depois que eu entendi o que de fato eu quero. Então, eu acho que o que está acontecendo é que a gente está com muita informação ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo ter o discernimento do que aquilo serve ou não serve. Então, por isso que eu sempre digo, pega ali, anota tudo que tu achou interessante, vê de tudo aquilo que tu achou interessante, o que aquilo pode virar um negócio, o que aquilo pode virar um crescimento pessoal, o que aquilo pode te agregar. E daqui a pouco aquilo não te agrega neste momento a nada, é só curiosidade. Então, vamos deixar ele um pouquinho de lado e num próximo momento a gente trabalha. Vamos trabalhar naquilo que a gente consegue entender que ele pode virar algo produtivo para a gente. Então, assim, pesquisa e depois realmente encara uma instituição, porque a instituição vai te ensinar a chegar mais rápido no lugar onde você quer chegar. Angélica, a gente está falando sobre instituições de ensino, sobre aprender,
E uma coisa que tu trouxeste, eu achei super bacana, que é essa questão de não comece seu dia de pijama, também me parece algo super, super interessante. Tem uma analogia a essa, é dito em treinamentos na área militar, que diz o seguinte: a primeira coisa que se deve fazer é arrumar a cama. Levanta e arruma a cama. Por quê? Porque se o resto do dia for horrível, tu cumpriu aquela missão, tu já fez alguma coisa, tu já levanta com uma sensação de que tem algo atendido, feito. Então, são tudo formas da gente ir programando o nosso cérebro para cumprir missões, para desenvolver as questões. Isso tem a ver com a questão de redes. Me parece que quando a gente está isolado, ou tem uma sensação de isolamento, tudo é muito mais difícil. Tu és da Associação Comercial de Porto Alegre, eu sou do Conselho Federal de Administração, a Alessandra é presidente da BPW, a Ana Paula é da diretoria da BPW. De que forma tu percebes que as redes, que as associações, que os sindicatos, enfim, que essas instituições podem, de alguma forma, colaborar nesse momento com os empreendedores e com os profissionais? Então, assim, eu sou super vinculada às redes de apoio, né? Eu entendo que quando a gente tem pessoas nos ajudando, tudo fica, por pior que seja, tudo fica mais leve. Então, eu entendo assim, ó, as instituições, elas têm que estar nesse momento voltadas para quem são os seus clientes. Quem são seus clientes? Seus associados, integrantes. Então, pensar neles. Hoje, dentro do núcleo onde eu coordeno, a gente trabalha assim, toda semana a gente se encontra com reunião e com aulão. Então, a gente já aprendeu muita coisa. A gente já aprendeu a mexer em MailChimp, a gente já aprendeu a fazer post no Instagram, aprendeu um monte de coisa. E quem quer está, quem não quer não está. Mas tá, aquele conhecimento é de uma obrigação da instituição entregar. Então, eu também faço parte do Conselho da Mulher Empreendedora da Federação. E lá a gente já tem um número maior, porque são todos os núcleos de mulheres que tem no Rio Grande do Sul, que são quase 30, somos 28, mais de 500 mulheres. Então, a gente agora está se organizando para poder trazer conteúdo, pelo menos a cada 15 dias, para elas, deixar disponível. Fica a critério da pessoa querer ou não abraçar, mas a gente consegue entender que todas aquelas que estão abraçando, que estão de olho nas suas redes de apoio, elas estão tendo tá diferente, a curva dela tá diferente, né? Então, ela não tá achatando a curva, e sim ela tá ampliando essa curva de conhecimento. Então, assim, se tu tá sem ter o que fazer, rede de apoio. Se tu tem o que fazer, rede de apoio. Para as duas coisas ela é importante, porque ela vai te ensinar, vai te ajudar a chegar mais rápido. Então, eu sempre gosto, agilidade é chegar mais rápido, é mudar rápido. E aí, como tu falou logo no início, né? Eu sempre digo que para o ser humano a gente precisa ter sempre 6 metas durante todo dia. Então, a questão, uma meta é arrumar a cama, né? A outra meta é que seja escovar os dentes, tomar um banho, tirar o pijama. Porque o cérebro entende que se tu conseguiu cumprir 6 metas, o dia vai ser mais simples. Então, assim, ó, crie metas fáceis, metas médias e metas difíceis. Porque o cérebro, ele entende meta é meta. Se foi cumprido, medalhinha, vitória. Se tu pudesse pensar algumas das aprendizagens que tu tiveste nesse período, o que tu traria assim como algo que já fez a diferença para ti nesses dias pós início de pandemia? Principalmente trocar ideias com outras pessoas, tá? Isso é muito importante, porque até a minha ideia de mudar isso, a faixa etária e o atendimento, eu questionei. Quando eu vejo que as pessoas também acham isso, pelo olhar dela, a gente já tem aquela coisa, vou dar um passo adiante. Então, ter pessoas próximas, como as redes de apoio, é uma coisa importante. Então, assim, dica, se cerque de pessoas que queiram o teu bem, porque elas vão te dizer coisas que talvez tu não conseguiria sozinha, tá? Outra coisa muito importante, assim, ó, nesse período, é a lista diária de tarefas. A gente tem o nosso planejamento estratégico, a gente tem toda aquela questão que é necessária para uma empresa. Mas, assim, a gente precisa encurtar isso, neste momento, pelo menos. É a nossa lista de tarefas diárias. E as listas de tarefas diárias pode estar até assistir uma minissérie, assistir alguma coisa, assim, ó, coloque para ver se você vai ter tempo de fazer tudo isso. Então, na noite anterior,
antes de deitar mesmo, dá uma pensada no teu próximo dia e ver se tudo aquilo que tu queres está cabendo no próximo dia, porque isso faz a total diferença. Angélica, por iniciativa da Alessandra e da Ana Paula, foi desenvolvido o Movimento Solidário Empresarial, que nasceu inicialmente um canal no YouTube, depois foi levado também ao Facebook, depois ao Instagram, e mais recentemente todas as entrevistas, todas as conversas estão também em podcast para pessoas que preferem ouvir ao invés de assistir. Então, é uma contribuição que a gente está trazendo, entrevistando e batendo um papo com pessoas de diferentes países, já circulamos por quase todos os continentes do mundo também. E a gente tem um compromisso também de manter um tempo de conversa para não demorar demais para a pessoa que está ouvindo e, ao mesmo tempo, para deixar aquela vontade de, poxa, gostei, super bacana, quero voltar a ouvir essa pessoa. Então, para a gente chegar próximo aí do final do nosso tempo, eu queria convidar a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bon para comentar e depois a gente passa novamente a palavra para a tia Angélica para deixar uma mensagem para quem estiver nos vendo e nos ouvindo. Alessandra Fraga. Primeiro eu quero agradecer a Angélica, né, estar aqui com a gente, ter aceito o convite, né, que como a gente tinha já comentado em outros vídeos, cada vez que a gente traz o convidado, ele constrói um pouco da gente, né, que a gente está falando desse novo normal, e também nós também estamos sendo transformados, reconstruídos, né, então cada um de vocês constrói um pouquinho da gente com algumas palavras, alguns insights que nos fazem pensar. Então, eu só tenho que agradecer a Angélica por estar aqui com a gente. E eu acho que, concluindo de toda a nossa conversa, eu acho que a base de tudo é o autoconhecimento, né? E aí eu vou fazer só uma pequena relação com a questão de imagem pessoal, que quando a gente começa a conversar sobre essa questão da imagem, construção da tua imagem pessoal, tanto profissional, é exatamente isso que tu e a Ana falaram, que é a questão do autoconhecimento. E essa construção é não só tua, como tu trouxe, Angélica, o dos outros, como a tua família te vê, como os teus amigos te veem, como todas as pessoas te veem, é uma concha de retalhos que nos forma. E a gente tendo isso constituído, que tu falaste muito bem, vem essa questão da segurança para avançar, que na verdade é a autoestima. Tu se sente confiante para poder dar um passo a mais, né? E aí tu tá praticamente com a tua imagem construída para seguir, buscar a credibilidade que tu falou. Então, nada mais é que o autoconhecimento é a construção da pessoa, a autoestima é como tu te relaciona com as pessoas, e essa tua imagem que tu vai buscar teus clientes e vai constituir isso é como tu te comunica com as pessoas. E tu fizeste muito bem isso nessa tua reconstrução agora rápida do teu novo nicho. Meus parabéns! Então, a nossa conversa foi exatamente isso, essa reconstrução através da base da autoestima. Angélica, muito obrigada. Passo agora para a Ana, também passar as considerações dela. Obrigada, Lê. Angélica, eu só tenho que te agradecer muito por você ter aceito esse convite, por estar aqui participando deste movimento, por ter trazido a tua versão de como você está vivenciando a pandemia. E é importante trazer exemplos como o teu, que você conseguiu desenvolver um novo nicho, que é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas, que existem oportunidades, não é somente o desespero. É o desespero também, mas se ficar só o desespero, a gente não consegue encontrar saídas, não consegue encontrar soluções. E tu foi uma das pessoas que encontrou uma forma de trabalhar, de desenvolver, de ganhar o seu dia, mesmo que não da mesma forma que antes, como tu bem falaste, está trabalhando mais e não está recebendo não necessariamente o que você recebia antes, mas está conseguindo, e que talvez essa é uma atividade que após a pandemia passar e a gente puder fazer os nossos eventos presenciais novamente, é um produto que possa dar continuidade, e assim a gente tenta levar para as pessoas que existem oportunidades, a gente só precisa olhar ao nosso redor e verificar como que a gente pode desenvolver. Muita gratidão, que a gente possa fazer outras atividades juntos e dar continuidade nas nossas atividades por meio da internet, e que espero que logo a gente possa fazer presencialmente e que possamos crescer
juntos, porque juntos somos mais fortes. Muita gratidão. Angélica Nogues, palestrante, mentora, consultora estratégica, especialista em comportamento, liderança, produtividade e métodos ágeis. Depois dessa nossa rodada de conversa, gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo aí nos canais do Movimento Solidário Empresarial. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Eu estou agora acompanhando o movimento, achei bárbaro. Vocês são exemplo de reinvenção. Parabéns. E a minha mensagem é exatamente o que foi permeado por aqui: autoconhecimento, pensar rápido, sair de toda a loucura que está e enxergar, olhar com os teus olhos. É a coisa mais difícil que tem, a gente sair do olho do furacão. Mas eu vou dizer para vocês, vale a pena. Saia do olho do furacão e enxergue, porque tem muita gente que está lá dentro, e se você conseguir sair, com certeza o resultado vai ser exatamente aquilo que você sonhou. Obrigado, Angélica. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Ana Paula. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, para o próximo áudio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.